Fala galerinha do sétimo ano aí da Escola Mestre Jesus, aqui é o professor Glauber. Vamos dando continuidade com os conteúdos, né? E permanecendo aí em quarentena. Hoje nós vamos falar sobre multiplicação de números inteiros. Na unidade anterior, no caso na unidade 1, né, do nosso livro, nós falamos sobre duas operações com números inteiros, que foi a adição e a subtração, né? Agora, na unidade 2, né, nós vamos falar sobre multiplicação e divisão de números inteiros. Começando pela multiplicação. O que é a multiplicação? A multiplicação é uma forma abreviada de se escrever uma adição de parcelas iguais. Ou seja, quando eu estou somando menos 2 mais menos 2 mais menos 2 mais menos 2, eu posso abreviar, ou seja, escrever mais simples. Quantas vezes o menos 2 se repete? 4. No caso, 4 vezes o menos 2, né? 4 vezes o menos 2, menos 8, tá? Então, na multiplicação de números inteiros, eu vou multiplicar dois números positivos, dois números negativos, um número positivo com um número negativo. Então, eu tenho que saber o resultado de cada um delas, principalmente o sinal, né? Principalmente o sinal, que vai ter como resultado. Eu vou colocar um de cada aqui, ó. Na multiplicação de dois números positivos, o resultado será um número positivo. Ou seja, quando eu estou multiplicando o mais 4 vezes o mais 2, o resultado dá mais 8. Isso vai acontecer toda vez que eu multiplicar dois números positivos. Ou seja, positivo vezes positivo vai dar positivo. Na multiplicação de dois números de um número positivo com um número negativo, o resultado será negativo, ou seja, menos 4 vezes o mais 2 é igual a menos 8. Mais 2 vezes o menos 4 é igual a menos 8. Aqui já mostrando a propriedade comutativa, né? Então aqui, ó, toda vez que eu multiplicar um negativo com um positivo, o resultado vai dar negativo, ok? E por último, quando eu multiplico dois números negativos, o resultado vai ser um número positivo. Menos 4 vezes o menos 2 vai dar mais 8. Só multiplicar a parte numérica. 4 vezes 2, 8. Negativo com negativo, positivo. Tá? Isso a gente chama de jogo de sinal. Eu representei aqui todas as possibilidades. Positivo vezes positivo, positivo, resultado. Negativo vezes positivo, resultado negativo. Positivo vezes negativo, resultado negativo. Negativo vezes negativo, resultado positivo. Isso acontece todas as vezes que eu vou multiplicar. Primeiramente, eu faço o chamado jogo de sinal e depois eu multiplico os números normalmente, né? Vou multiplicar os números normalmente. Tá ok? Vou colocar alguns exemplos. Vejamos agora algumas propriedades de multiplicação de números inteiros, tá? Primeira chamada de fechamento, ou seja, fechamento. O que diz a propriedade de fechamento? Toda vez que eu multiplico dois números inteiros, o resultado também é um número inteiro, né? Também faz parte dos números inteiros. Então eu tenho aqui, ó, menos 4 vezes mais 35, negativo com positivo, resultado negativo. Multiplica 4 vezes 35, 140. Mais 3 vezes mais 25. Positivo com positivo, resultado positivo. 3 vezes 25, 75. Menos 28 vezes 0 é 0. No caso aqui, ó, toda vez que eu fiz a multiplicação de dois números inteiros, o resultado também é um número inteiro. Ou seja, aplicando aqui a propriedade chamada de fechamento, né? Propriedade comutativa. A propriedade comutativa indica que toda vez que eu trocar de ordem dos fatores, não vai alterar o meu produto, tá? Ou seja, toda vez que eu multiplico menos 16 vezes menos 3, vai dar mais 48. Menos com menos dá positivo, né? E quando eu trocar essa ordem, vai permanecer o mesmo resultado. Menos 3 vezes menos 16 também vai dar
mais 48. Propriedade associativa, ou seja, não importa a ordem em que eu vou começar a fazer as minhas multiplicações, o resultado vai permanecer o mesmo. Menos 9 vezes menos 3 vezes menos 1. Vou multiplicar primeiro os dois aqui, ó. Menos 9 vezes menos 3 dá mais 27. Menos com menos, mais. 9 vezes 3, 27. Vezes o menos 1, mais com menos, dá menos. 27 vezes 1, 27. Fazendo sempre primeiro o jogo de sinal, né? Sinais diferentes dá negativo e sinais iguais vai dar positivo. Ou só lembrar daquele nosso jogo de sinal que eu coloquei anteriormente. Aqui, ó, vou continuar fazendo, só que agora eu vou começar de trás para frente, né? Repete o menos 9 vezes. Faz o produto aqui, ó, faz a multiplicação. Menos com menos dá mais. 3 vezes 1, 3. Agora eu vou multiplicar os dois. Mais com menos dá menos. 9 vezes 3, 27. E por último, a propriedade chamada de distributiva, né? Ou seja, eu vou fazer a distribuição aqui, ó. Vou pegar esse número e multiplicar por tudo que tem dentro do colchete. O mais 3 vezes o menos 4 e o mais 3 vezes o mais 7. Aí eu tenho mais com menos, dá menos. 3 vezes 4, 12. Mais 3 vezes menos 4 dá menos 12. Mais com mais dá mais. 3 vezes 7, 21. Tirando aqui, ó, já que o sinal de mais antes do parênteses não muda, menos 12 mais 21, mais 9. Só esperar passar esse meu amigo avião, tá? Que eu vou continuar. Coloquei outras representações aqui que pode ser utilizada também. Menos 3 vezes o menos 2 mais 1, né? Menos 3 vezes o menos 2 e o menos 3 vezes o mais 1. Menos com menos dá mais, 3 vezes 2 é 6. Menos com mais dá menos, 3 vezes 1, 3. Agora é só somar os dois, né? Sinal de mais antes do parênteses não muda, então mais 6, menos 3. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Eu não posso confundir essa regrinha de adição com a regrinha de multiplicação, tá? Fiquem atentos nisso aí. A mesma ideia aqui, ó. Menos 3 vezes o menos 2 dá menos 6, sem representar o parênteses, não tem problema. E o menos 3 vezes o menos 1, menos 3. Subtrai porque os sinais são diferentes, mais 3. Exercícios para fazer. Exercícios da página 6, 7, 8 e página 10. No próximo vídeo eu vou fazer resolução de algumas dessas atividades, tá? Fiquem com Deus e até a próxima.